Iluminados e inspirados por esse momento, nós queremos então passar a palestra de abertura dos trabalhos deste primeiro seminário, convidando o advogado e professor Fidel Salfeld Ribeiro para então fazer a primeira palestra. Professor Fidel, sócio administrador da banca Fidel Ribeiro Advogados Associados, consultor jurídico, advogado atuante em direito civil, empresarial, trabalhista e criminal, autor, desenvolvedor de práticas conciliatórias na advocacia, solução de conflitos com justiça e eficiência, participante do Prêmio Inovare 2013, professor de Direito Administrativo, Constitucional e Penal em Veiga, Concursos Pelotas, Rio Grande do Sul, no Michigan, Concursos Pelotas, Rio Grande do Sul, e também na Excelência Projetos Educacionais, Canguçu, Rio Grande do Sul. Com muita alegria, professor, que nós o recebemos. Passamos então a palavra ao senhor, agradecendo a todos a presença mais uma vez, especialmente aos municípios vizinhos que hoje nos dão a honra de estar aqui conosco neste momento. Uma boa palestra a todos. Pessoal, tem vários lugares aqui na frente, tá? Se vocês quiserem ocupar, fiquem à vontade. Bom, boa noite a todos. Já fui apresentado pela mesa. Gostaria de inicialmente agradecer a presença de cada um e especialmente agradecer a oportunidade de poder falar um pouco nesse tão importante seminário A Vida da Cidade de Canguçu. Dar os parabéns para a Carla, secretário de Educação e demais pessoas envolvidas nesse trabalho. E a nossa palestra nada mais será do que uma conversa, até mesmo porque o sentido da palavra palestrar nada mais é do que conversar, do que falar, expor alguns pontos interessantes sobre esse tema de tamanha relevância que é a educação inclusiva. Inicialmente, eu gostaria só de fazer um breve questionamento aos senhores presentes, perguntar-lhes, de todos os presentes, quantos de vocês ou quais de vocês já tiveram uma oportunidade de trabalhar com alguma situação de educação inclusiva? Se puder levantar o braço, eu vou pedir que fiquem com o braço levantado e eu vou fazer uma pergunta. Só mais um pouquinho, já vamos baixar o braço, só um pouquinho. Eu quero que continue com o braço levantado apenas aqueles que hoje são favoráveis ao sistema de educação inclusiva, aqueles que, se pudessem escolher, gostariam de manter o sistema de educação inclusiva. Lembrando que não é vergonha nenhuma ter um posicionamento contrário com o que deveria, digamos, com o que deve ser feito hoje em dia. Então, permaneça com a mão levantada apenas aqueles que são favoráveis ao sistema de educação inclusiva. Da maneira que está? Da maneira que é? Boa pergunta. Gostei da tua... Qual é o teu nome? Laura, prazer te conhecer, Laura. Obrigado pela tua participação. E extremamente importante a tua colocação, pode baixar o braço. Eu vi que a maioria de vocês manteve-se com a mão levantada. A pergunta da professora Laura é extremamente relevante e é o objetivo de nós estarmos aqui. Se nós estivéssemos de fato satisfeitos com a educação inclusiva que temos no dia de hoje, nós não estaríamos fazendo um seminário justamente para abordar sobre o tema. Mário Sérgio Cortella, o grande filósofo e professor, ele diz que a primeira virtude do professor
é o que ele chama de insatisfação positiva. Por que insatisfação positiva? Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos achar que o que nós fazemos está bom. Guimarães Rosa diz que o animal satisfeito dorme e vira caça. O professor não pode ser diferente. Nós não podemos achar que a educação inclusiva, da forma com que ela existe hoje, ela é o ideal. Não podemos achar que a educação inclusiva, da forma com que está, nós temos que ser favoráveis, temos que gostar e temos que achar bom. Porém, muitos de nós gostamos de futebol. Alguns de nós somos torcedores do Grêmio, outros do Inter, outros de outros clubes, como eu que sou torcedor do Esporte Clube Pelotas, time que não ganha nada nunca. Eu não estou feliz com a atuação do meu time, Esporte Clube Pelotas. Nem um pouco feliz. O Brasil de Pelotas, o rival do meu time, está lá na Série B do Brasileiro, fazendo excelente campanha, dando orgulho para os seus torcedores. O Esporte Clube Pelotas fez uma péssima segunda divisão de Campeonato Gaúcho. Eu estou feliz com o meu time do jeito que está. Com certeza eu não estou feliz com o meu time na forma que ele está hoje. Porém, eu não quero que ele pare de jogar futebol. Eu quero que ele aprimore-se, reinvente-se, reestruture-se e tenha um grupo de pessoas qualificadas e dedicadas para fazer o seu objetivo, que é fazer futebol. Na educação inclusiva, nós temos que ter um objetivo. O objetivo de inclusão, o objetivo de incluir. Como fazer essa inclusão? Essa é a grande pergunta que talvez tenha movido tanto a equipe da organização quanto os demais presentes a estarem aqui no dia de hoje. Então nós devemos fazer essa pergunta de como está realmente a inclusão no dia de hoje. Não que ela não seja boa do jeito que está, mas ela com certeza deve ser melhor. Senhores, a minha formação, como já foi anunciado, além de professor, eu sou advogado e meu objetivo hoje não é falar sobre direito, sobre legislação, e sim falar um pouco sobre o trabalho do professor, sobre por que nós somos professores e como nós seremos melhores professores. O que nós podemos fazer para de fato termos uma melhoria na sala de aula. Quais as razões de fato que nos levaram a ser professor? Aliás, fazendo um pequeno parêntese, o que me deixa mais motivado no meu trabalho, de todas as atividades que eu desenvolvo e desenvolvi, inegavelmente é a sala de aula. A sala de aula ela é a minha grande paixão, é aquilo que eu quis fazer, o caminho que eu escolhi. E eu espero um dia, que esse dia não demore muito a chegar, que eu possa apenas me dedicar para dar aulas. E nada mais gratificante que formar conhecimento, formar pessoas, assistir à evolução dessas pessoas. José Pacheco, um educador português, talvez vocês já tenham lido alguma coisa a seu respeito, ele é radicado no Brasil há acho que 2 décadas já, e escreveu diversos livros sobre educação e sobre o ser professor. José Pacheco ensina que a pessoa torna-se professora por 3 razões, por uma das 3. Ou porque precisa de uma profissão. Nós não sabemos muitas vezes que caminho seguir, precisamos de uma profissão, acabamos nos tornando professor. Outras pessoas tornam-se professores por amor, por amarem o dar aula, que foi o que me levou a ser professor, e por ter esse sonho de construir alguma coisa. O conhecimento ele é algo para ser compartilhado, algo para ser dividido, e levar conhecimento é o que há de mais gratificante. Ser professor é ser uma espécie de justiceiro, de fazer justiça, de ter um mundo, de formar um mundo mais justo, é construir a humanidade. E a terceira razão que José Pacheco elenca como motivo para tornar-se professor é a vingança. A vingança por todos aqueles professores ruins que nós tivemos na nossa época de colégio. Enfim, todos nós tivemos professores ruins. No meu caso, propriamente dito, eu tive uma professora excelente, chamada Luciane, no Colégio Gonzaga, na cidade de Pelotas, professora de português, que foi uma professora na 4ª, 5ª e 6ª série do ensino fundamental. Na época era 1º grau ainda, que chamávamos. A professora Luciane,
ela tinha uma técnica de ensinar português totalmente diferente de outros professores que eu vi dar aulas. Ela saiu do convencional, saiu da zona de conforto e buscou uma forma de ensinar português atentando-se às individualidades de cada aluno. Quando a gente entra numa sala de aula, nos deparamos com pessoas dos mais diferentes níveis de aprendizado, tanto nas turmas com educação inclusiva, quanto nas turmas que não temos pessoas em situação de educação inclusiva. De qualquer forma, nós vamos encontrar sempre aquela singularidade no ritmo do aprendizado. Cabe ao professor aproximar-se desse aluno e buscar entender as individualidades. Essa professora que eu elenco, ela foi, se alguém conhecê-la, por favor, fale para ela todo o sentimento que eu tenho por ela, porque eu nunca mais a vi desde o ensino fundamental, porém nunca esqueci. De outro lado, eu tive uma professora de matemática, que essa eu não vou falar o nome. Ela foi decisiva para que eu odiasse matemática. Foi minha professora na sexta e na sétima série, até que na oitava série eu troquei de colégio. Seria ela de novo, eu falei que não, de novo não, chorei muito em casa e minha mãe acabou concordando em me trocar de escola. Mas enfim, ela conseguiu formar um trauma tão grande na minha pessoa, que eu passei a odiar matemática, implorei para que minha mãe me tirasse da escola que eu gostava, por não conseguir acompanhar as aulas daquela professora. Se eu tivesse continuado no Colégio Gonzaga, eu teria repetido a oitava série. Com certeza eu teria repetido a oitava série, talvez tivesse me desanimado e talvez não tivesse sequer concluído os meus estudos, ou teria demorado bem mais a concluir e teria tido reflexos extremamente negativos na minha vivência profissional de hoje. Porém, eu troquei de colégio. Chegando numa escola pública, aliás, a escola pública é o maior centro de democracia do mundo. A escola pública é algo brilhante, onde o professor ele tem o desafio de conhecer as individualidades, respeitar as individualidades e lutar para que tenhamos um aprendizado positivo, cada um no seu ritmo, tendo alunos em situação de inclusão ou não. Quando cheguei na escola pública, Monsenhor Queiroz, o nome da escola, me deparei com professores extremamente dedicados, alunos, cada um do seu nível. Tínhamos aqueles Pelotas, muitos de vocês devem conhecer, ou todos devem conhecer a cidade de Pelotas, é uma cidade extremamente pobre. Pelotas é uma cidade onde a periferia, os bairros de classe média, baixa e muito baixa, eles são, se não 90%, perto disso. E naquela escola, chegava de uma escola particular, não era uma pessoa rica, nunca fui uma pessoa rica, até hoje não sou, e vinha de uma escola particular, chegando numa escola pública. Tinha pessoas boas em condições financeiras, um ou dois em toda a escola, e a sua grande maioria eram pessoas extremamente pobres, muitas em famílias, em situações totalmente adversas, que teriam tudo para não prosseguirem nos seus estudos. Aqueles professores e professoras davam o seu melhor no dia a dia, esforçavam-se, davam o seu máximo para ter a atenção dos alunos, para que aquele aluno que estava indo para a escola só para comer a merenda, ele tivesse uma motivação em acompanhar o processo de aprendizado no seu ritmo, nas suas condições. Muitos na oitava série já tinham que trabalhar e mesmo assim acabavam acompanhando, e muitos se formaram, e vários destes hoje em dia fizeram o ensino superior e têm sua profissão. Portanto, o professor da escola pública, especialmente, não só da escola pública, mas principalmente da escola pública, ele tem o dever e a função social de ser uma pessoa que, além de professor, ele tem que ser um pouco assistente social, ele tem que ser um pouco psicólogo, ele tem que ser um pouco amigo do seu aluno. Isso é fundamental. Se eu tivesse sido abandonado na parte da matemática, eu não teria conseguido ir além. Eu tive na nova escola pessoas que se dedicaram e com muita dificuldade conseguiram me ensinar a tal da fórmula de Bhaskara, que é algo complicadíssimo.
Aliás, é algo que eu acho que deveria sair do currículo. É uma ideia que eu dou para o nosso secretário de Educação, para interagir junto com o MEC. Não vejo necessidade nenhuma da tal da fórmula de Bhaskara e nem daquela outra coisa, o tal do logaritmo. Logaritmo, a fórmula de Bhaskara eu aprendi, o logaritmo eu passei colando. Enfim, senhores, o fato de estarmos aqui hoje reunidos, reitero, é um momento de muita alegria. Vejo em cada um de vocês um auditório lotado, pessoas que de fato querem algo melhor, buscam algo melhor. A indagação da professora Laura foi extremamente pertinente. Do jeito que está, ninguém deseja educação inclusiva do jeito que está. Fiquei surpreso, aliás, quando eu vi que a maioria das pessoas, ou todas, eu não reparei ninguém que tenha baixado a mão, permaneceram com as mãos levantadas, como se realmente fossem favoráveis à educação inclusiva. Como você sabe, eu sou professor de cursinhos preparatórios para concurso e digamos que 30% dos meus alunos são também professores. Durante essa semana, todas as pessoas que passaram na minha sala de aula, que são também professores, eu resolvi perguntá-los o que eles acham do sistema de educação inclusiva, até para tentar trazer alguma experiência positiva e alguma coisa para contribuir com o seminário de vocês e com a vida profissional de vocês. Infelizmente, das acho que 7 pessoas que eu conversei, das 7 pessoas, 6 eram desfavoráveis e uma era favorável, mas disse que quando teve a oportunidade de trabalhar com educação inclusiva não estava preparado e não conseguiu fazer um bom trabalho. Então eu tive 6 pessoas desfavoráveis e uma favorável. Reitero a história do futebol. A gente não quer que o nosso time pare de jogar futebol, a gente quer que o nosso time melhore. Como fazer para melhorarmos o nosso futebol, para melhorarmos o nosso ensino, para sermos professores melhores? Nós temos aquele grande medo do fracasso escolar. Aliás, o educador Bernard Charlot nos ensina que ele diz que o fracasso, que não existe o fracasso escolar, e sim nós temos alunos em situação de fracasso. O que nós temos que fazer? Buscar esses alunos e tirar dessa situação de fracasso. Nós iremos conseguir que os alunos da educação especial, da educação inclusiva, pessoas com deficiência, hoje em dia o nome correto é pessoas com deficiência, a gente não usa mais a expressão de alunos especiais, tecnicamente, tem-se como correta a expressão pessoa com deficiência. O aluno com deficiência, ele vai conseguir acompanhar, ter a mesma destreza do aluno em condições regulares? É inegável que não. Dificilmente a gente conseguiria imaginar algum dos excelentes rapazes e moças que fizeram o trabalho da PAI, o belo trabalho da PAI, consigam ter a desenvoltura que o professor Wagner tem no violão. É quase impossível nós chegarmos nessa situação, porque são pessoas individuais, únicas, que têm as suas limitações. Ainda assim, o que eles conseguiram fazer hoje aqui em cima é algo que encanta. E aí talvez surja a dúvida: onde que eles aprenderam aquilo? Na PAI. A PAI é uma escola que pratica educação inclusiva? Não. A PAI é uma escola de educação especial, especializada naquele segmento. A nossa Constituição Federal, ela tem por previsão a educação inclusiva nas escolas de ensino regular. O Brasil assinou diversos tratados internacionais, inclusive a Convenção da ONU, no sentido de garantir a educação inclusiva para os seus alunos, para as suas crianças e adolescentes. Diversos países do mundo, entre eles os principais expoentes da educação mundial, como a Alemanha, assinaram os mesmos tratados e têm a mesma prática que o Brasil adota aqui. Pergunto: apenas o Brasil estaria certo em ser contra a educação inclusiva? É óbvio que não. Se 99% dos países do mundo concordam, é óbvio que nós precisamos da educação inclusiva. Precisamos também de trabalhos como o da PAI, paralelos ao sistema regular de ensino. O trabalho da PAI é excelente e não pode deixar de existir, mas nós, professores, temos que estar preparados para fazer inclusão.
Sobre o tema ainda do fracasso escolar, o fracasso escolar ele não é uma consequência única do aluno. O aluno é um dos pontos do fracasso escolar, mas aí nós temos a situação da escola pública, a situação do país, da sociedade em geral, as crises sociais, os problemas familiares. Há diversos elementos que compõem o fracasso escolar. Difícil seria imaginar que só o professor sozinho tivesse condições de fazer com que não existissem alunos em situação de fracasso. Porém, o professor tem a possibilidade de fazer a diferença. Mário Sérgio Cortella também tem uma frase que eu até anotei para falar para vocês, deixa eu só achar a frase que eu não sei ela de cabeça. Mário Sérgio Cortella nos diz que... Acho que eu esqueci de anotar. Pelo que eu estou vendo aqui, eu tinha quase certeza que eu tinha anotado. Encontrei. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que cabe ao professor? Fazer o seu melhor naquelas condições que ele tem. Nós temos um grande problema na educação inclusiva, que nós não conhecemos de fato a educação inclusiva. O sentimento do professor ao entrar numa sala de aula é aquele sentimento de que ele tem que preparar 2 aulas, uma aula para aquele aluno e outra aula para os demais. Isso é verdade. Isso vai seguir sendo assim, por mais que se mude, por mais que se melhore, o professor vai ter que seguir preparando 2 aulas. Por quê? Porque isso é inclusão. Inclusão é adaptação. Se nós não adaptarmos, nós não teremos inclusão, nós teremos integração. Integração é tu colocar o aluno que tem uma deficiência junto com uma turma regular e querer que ele acompanhe a turma. Nós não vamos ter inclusão, nós vamos ter segregação. Inclusão é adaptar o ambiente. O professor educa não só o aluno, mas ele educa a sociedade, os colegas e todo o restante à volta dele para formar aquele ambiente. E quando nós trabalhamos com inclusão, nós estamos formando pessoas de bem. Se nós pudéssemos ter um único objetivo na escola, que nós pudéssemos escolher o que nós queremos da escola, eu diria que o ideal é que nós formássemos pessoas de bem. Ao formarmos pessoas de bem, nós estaremos garantindo um futuro melhor. E ao garantirmos um futuro melhor, nós estamos garantindo a valorização da essência humana, a proliferação, a continuidade da raça humana e do bem. O tema da educação inclusiva, ele sempre vai ser um tema controverso. Ele sempre será um tema de prós e contras e um tema de inegáveis dificuldades. Qual que é o sentimento da maioria dos professores? A partir do sistema da educação inclusiva, eles tiveram uma sobrecarga de trabalho que eles não estavam preparados. O professor ele não é remunerado adequadamente, isso é inegável. A vida do professor me recorda muito uma frase de uma organização sindical do passado que eu vi, que dizia: nós fazemos, apesar dos baixos salários e das más condições de trabalho. O problema da educação não é um problema de Canguçu, não é um problema do Rio Grande do Sul, é um problema do Brasil, não deste governo, é um problema histórico do Brasil. Fora os baixos salários e as más condições, nós temos ainda um problema de diferença etária na sala de aula, porque nós temos uma diferença de eras. As nossas escolas foram criadas, moldadas, construídas no século XIX, onde trabalham pessoas do século XX, como nós, e recebemos alunos do século XXI. A humanidade vai, dia a dia, se renovando, se reconstruindo, e o professor tem que acompanhar essa reconstrução. Mas é claro, nós não podemos jogar essa bomba apenas no professor. O poder público deve dar o suporte para esse professor e necessita dar o suporte para esse professor. Imagino que o sistema de educação inclusiva que mais dá certo no mundo seja o sistema alemão, que é aquele sistema onde o aluno de educação inclusiva ele tem uma espécie de tradutor
em sala de aula. Assim como o intérprete de Libras, no caso do surdo-mudo, o aluno que tem deficiência no ritmo de aprendizagem também tem o seu tradutor. Claro que é um sistema que sai caro, muitas escolas adotam esse sistema, mas a maioria delas não tem essa condição. Porém, cabe a nós, professores, fazermos o nosso melhor, fazermos o que está de fato ao nosso alcance, até que tenhamos de fato condições de fazer melhor ainda. Senhores, o fato de estarmos aqui nos faz imaginar algo melhor. Quando a gente fala de educação, nós estamos falando de plantar árvores para o futuro. E não é plantar eucaliptos, é plantar carvalho. No futuro, quem sabe, sequer tenhamos discussão sobre educação inclusiva, porque não teremos mais pessoas excluídas. Dos professores que conversei, eu tive algumas experiências relativamente interessantes, mas nada demais, e eu resolvi partilhar uma experiência da minha vida pessoal, da minha época de infância. Me criei num bairro de classe média baixa, na cidade de Pelotas, aliás, classe média bem baixa, quase que pobre, da cidade de Pelotas, onde haviam duas meninas da mesma idade que eu, as duas pessoas com síndrome de Down. Essas duas meninas com síndrome de Down, uma delas descia para a pracinha todos os dias, brincava comigo e com todas as outras crianças. A outra, eu só sabia que ela existia porque eu morava exatamente do lado da casa dela. Então eu a via eventualmente saindo com seus pais ou entrando com seus pais. Não teve convivência nenhuma com a comunidade. Qual que é o resultado? Essa que não teve convivência com a comunidade mora até hoje no mesmo lugar, tem a mesma vida e sem ter desenvolvido praticamente nada da época que nós tínhamos 7 anos para até agora. Tu olha para ela, é exatamente a mesma pessoa. A outra menina que descia para brincar conosco todos os dias, e por muitas vezes ela sofria bullying, e o pessoal debochava dela porque ela de fato era mais burra, né, mais, claro, tinha uma deficiência, né, uma síndrome, ela não tinha o mesmo ritmo de aprendizado, sofria um pouco de bullying, de fato sofria. Claro que o professor não pode permitir esse tipo de situação, porém ela trabalhou em diversos empregos. Hoje em dia ela trabalha no McDonald's em Pelotas. Ela foi casada por bastante tempo, tem 2 filhas lindíssimas e é uma pessoa super feliz. Na outra eu vejo um carinho muito grande pela família, quando eu vejo eventualmente ainda, mas eu não vejo crescimento, eu não vejo o potencial, eu não vejo nenhuma melhora comparada com o que eu via antes. Enquanto a menina que estava incluída, eu mesmo fui saber que ela tinha um problema, uma diferença, não vamos falar de problema, mas uma diferença, depois de muito mais velho. Quando eu a conheci, eu não sabia. Então ela foi criada, tratada como uma pessoa igual às outras, com a sua unicidade, com a sua singularidade, e teve um resultado bem melhor que aquela que não foi incluída. Então, senhores, a educação inclusiva merece debate, que é o que nós estamos fazendo hoje, merece a nossa dedicação. Cabe a nós, ao poder público, à sociedade em geral, trazer esse tema à tona. Fico muito feliz que vocês vão ter diversas palestras sobre o tema, vão ouvir pessoas que estão acostumadas a ensinar o como agir. O fato de estarmos aqui certamente é um pontapé inicial. Nos dias de hoje nós temos o acesso fácil à internet, e na internet nós conseguimos ver diversas outras histórias de sucesso sobre inclusão, e tomara que no futuro nós nem se fale mais em inclusão, porque não tenhamos mais pessoas excluídas, que sejamos todos um só. É claro que o trabalho do professor é inegável, ele aumenta, ele tem que preparar 2 aulas, ele tem que pensar, ele tem que ter estratégia. Como que o professor vai fazer uma prova? Ele vai fazer uma prova X para um aluno e Y para o outro? Sim. Qual que é um cuidado que o professor deve ter? Ele deve ter o cuidado para visualmente
as provas serem parecidas. Por quê? Para não causar a segregação. Nós não podemos colocar aquele aluno numa ilha como se tudo aquilo fosse estranho. E não há problema que a gente reconheça aquela diferença da velocidade de aprendizado. Isso não é preconceito. O preconceito ele não decorre da situação pessoal, e sim da interpretação dessa situação pessoal.